E dentro de uma escola, aqui em Joinville, um fato que acabou trazendo aí, muita gente tentando entender. Porque a justiça acata o pedido de afastamento do professor que fez apologia ao ataque à creche em Blumenau. Como eu disse, revoltou o Estado, deixou a educação de Santa Catarina com uma péssima imagem para todo o país. E nós vamos agora falar ao vivo com o Micael Melo, porque a investigação, então, se deu. Os pais foram lá, denunciaram, foi a Justiça, foi o Ministério Público, foi Polícia Civil. Agora, Micael, ele não pode nem chegar perto de uma escola. É fiscalizar, né? Exatamente, Sabrina. Uma situação que eu diria quase, como você já também comentou, quase que inexplicável. Não dá para entender como que um professor vai numa sala de aula e fala uma coisa dessas. Então, nesse caso, claro, ele começou a falar essas palavras, esse vídeo que viralizou nas redes sociais, dentro de sala de aula. Os alunos prontamente, a gente sabe, claro, hoje em dia a tecnologia está aqui. Muitas vezes a tecnologia não é bem-vinda, mas nesse caso aqui, a tecnologia, o celular, ajudou a comprovar o que esse professor estava fazendo dentro de sala de aula. Então, esses alunos gravaram toda essa situação, a fala desse professor, publicaram nas redes sociais e, além disso, também informaram os pais em casa, informaram toda a equipe da escola. E, claro, a gente vem repercutindo essa situação, o portal ainda mais também durante todo o final de semana. O que a gente pode falar? Apesar de a gente ter passado agora por um final de semana com feriado, Páscoa e tudo mais, a Justiça permaneceu trabalhando e trabalhou em volta desse caso. O que a gente pode falar agora em primeira mão para você? Houve agora a determinação para que ele use tornozeleira eletrônica e, Sabrina, ele também pode responder por alguns outros crimes. Então, assim, esse caso ele vai se desenrolar ainda. A gente também preparou uma reportagem para que você que está em casa possa entender toda essa situação e a gente vai assistir a partir de agora. O professor que leciona nesta escola estadual de Joinville já foi afastado das atividades. Decisão que foi confirmada pela Justiça durante o plantão do Judiciário. O juiz Ion Tostes acatou o pedido do Ministério Público e determinou: a Secretaria de Educação do Estado e do município devem dar encaminhamento à investigação interna e suspender o professor de qualquer atividade nas unidades escolares. Suspensão de qualquer atividade nas redes pública e privada de educação, além de permanecer distante 50 metros de qualquer escola. Proibido também de manter contato com os estudantes. Conforme decisão do magistrado, o investigado também deverá usar tornozeleira eletrônica até a conclusão do inquérito. O dispositivo deve ser instalado num prazo de até 48 horas. Outro fato que chama a atenção é a exigência de que as autoridades apurem a conduta do professor em outras situações, conforme relatos que fazem parte do processo. Em uma das mensagens, um pai afirma que já havia denunciado o docente à Secretaria de Estado por comentários racistas e homofóbicos em sala de aula. De acordo com a Polícia Civil, tanto o professor quanto as testemunhas começam a ser ouvidas nesta segunda-feira. Todas as evidências foram coletadas e enviadas ao Ministério Público, assim que o caso foi denunciado. A polêmica teve início na semana passada, quando alunos gravaram o professor apoiando o ataque à creche de Blumenau. Na gravação, o docente aparece sugerindo os atos de violência. Ainda de acordo com testemunhas e relatos de outros alunos, além das falas violentas, o professor também agia com agressividade em sala de aula. Revoltante, Sabrina. Acho que não tem outra palavra que a gente possa usar para encaixar nesse caso aqui. Revoltante. Se essas medidas judiciais elas não forem cumpridas, todas essas medidas que a gente acompanhou agora na reportagem, ele pode sofrer uma prisão preventiva. E outro detalhe também, o oficial de justiça tentou contato com esse professor que não foi encontrado. Então esse é outro detalhe bem interessante que chama a atenção em torno dessa história. Também procuramos contato com a Secretaria de Estado da Saúde, que afirmou que irá tomar as medidas cabíveis. Por hora, são essas as atualizações que a gente tem sobre esse caso, mas eu te digo com certeza, Sabrina, a gente vai ficar de olhos bem abertos em volta dessa situação, dessa história revoltante que aconteceu aqui na nossa região, infelizmente. Infelizmente aconteceu na nossa região.
Agora eu volto ao estúdio com você. Olha, infelizmente mesmo, porque já não bastasse a gente ter que passar o final da semana toda passada a relatar uma tragédia, um crime que choca, que revolta em Blumenau, ter que dar continuidade para um fato acontecido aqui em Joinville. 2 pontos: a importância da denúncia, o que esses alunos trouxeram e levaram, e um fato, um caso para ser olhado. Às vezes tem que acontecer algo para que outras unidades escolares entendam que quando um aluno e quando um grupo de pais traz um alerta em relação a uma conduta, precisa ser apurada. Neste caso, foi uma gravação, foi a união desses pais levando até a polícia, que dentro também dessa seriedade da denúncia, seguiu adiante Ministério Público e a Justiça com essa decisão. Que seja realmente cumprido tudo certinho, principalmente esse afastamento que ele tem que ter, porque a gente sabe que medidas protetivas, quantas mulheres que às vezes têm essas medidas protetivas e uma tragédia acontece em relação a casos de violência contra a mulher. Isso vale para esse professor também. Secretaria de Estado de Educação, Gestão Escolar aqui da nossa região, todo mundo esteve reunido durante a manhã. E é preciso ter olhos atentos. Seriedade. Quando chega uma denúncia, quando chega um fato de um grupo de alunos, de um grupo de pais numa escola, tem que ser sim apurado, porque olha o que deu. Virou caso nacional, colocou o nome da Secretaria de Estado de Educação, o nome de uma escola que tem uma história, uma tradição ali na região do Iririu, em Joinville, por um fato isolado que quase, se deixar, mancha toda uma escola. As atitudes estão sendo feitas. Deve, inclusive, sair no Diário Oficial do Estado ainda hoje o afastamento do professor investigado. Normalmente, em casos de docente que respondem processo por lei, o profissional concursado é afastado por 60 dias. Só que esse afastamento aí, ele continua recebendo salário, tá? Um processo interno é instaurado, é formada uma comissão da Secretaria de Educação para decidir por um prazo maior de afastamento das salas de aula ou até mesmo a demissão. Procedimento que é comum nesses casos. E como o Micael ali falou, olhos atentos, sim, nossos olhos estão atentos para aguardar e acompanhar o andamento dos trabalhos. Ao longo do dia, devemos ter mais atualizações. Envolveu uma história muito grave de Blumenau, um professor que deveria estar abrindo uma roda com esses adolescentes, conversando sobre saúde mental, conversando sobre respeito, foi lá e ainda fez apologia. Tudo está sendo apurado com decisão da Justiça, inclusive, porque o áudio ali é uma força a mais que comprova, fora as outras situações que também estão relatadas ali durante essa decisão do juiz, doutor Ion Tostes, para chegar a todas essas definições. A gente acompanha.